No semiárido brasileiro, uma das práticas fundamentais para o sucesso do algodão em consórcios agroecológicos é exatamente o plantio nas primeiras chuvas, por algumas razões. Primeiro, porque a estação é curta, 4, 5 meses do ano tem 70%, 80% das chuvas. O algodão tem um crescimento muito lento, uma cultura de ciclo que se encerra com 150 dias. E também é extremamente importante aproveitar essas primeiras chuvas a partir do uso de tecnologias poupadoras de mão de obra que realmente dê uma condição favorável, dialogando com o clima no semiárido, principalmente com o regime de chuvas. Então o microtrator é um exemplo disso, é um instrumento usado no âmbito do projeto para aproveitar essas primeiras chuvas. Além disso, dá autonomia ao agricultor e à agricultora, exatamente para fazer o preparo do solo nessas primeiras chuvas, quando acontece de 20 a 30 milímetros, que é o momento ideal para fazer o preparo da terra. Além disso, as enxadas rotativas não invertem a camada do solo. Uma questão extremamente importante é que essas enxadas rotativas, elas trituram o resíduo orgânico que está na superfície do solo, deixando na superfície. O uso do microtrator proporciona também uma menor pegada de carbono, ou seja, uma menor emissão de gases de efeito estufa, extremamente importante para que a gente possa contribuir para a mitigação, para a redução dos gases de efeito estufa pela agricultura, que é responsável em torno de 12% de todas as áreas, todos os campos da sociedade em termos de emissão de gases de efeito estufa. Eu me chamo Aracléa da Silva, sou jovem rural, filha de uma das agricultoras multiplicadoras do projeto Algodão em Consórcio Agroecológico. Sou também estudante da Universidade Federal de Sergipe, Campo Sertão. E com a tecnologia, né, mão de obra, eu pude perceber que o agricultor ele teve uma autonomia, né? Porque antes a gente precisava de trator, né? De trator e o custo também era bem mais alto. E hoje em dia a gente mesmo pode fazer, tanto eu como filha, minha mãe, pode estar fazendo esse trabalho e em qualquer hora. A gente não fica dependente de terceiros. Outra coisa também, outro impacto assim, positivo da máquina é que ela revolve menos o solo, né? A gente pode perceber que o solo ele é a base de tudo, né? Da nossa agricultura, né? A gente tem que cuidar do solo. Eu sou Maicon, professor da Universidade Federal de Sergipe, Campos do Sertão. Estamos aqui hoje para falar sobre essa tecnologia poupadora de mão de obra, que é o microtrator. Hoje estaremos apresentando aqui um procedimento de utilização dessa tecnologia, que é o procedimento operacional padronizado, o POP, dessa tecnologia poupadora de mão de obra. Esse POP ele foi elaborado baseado no manual do equipamento e nas especificidades de uso dos agricultores e agricultoras no âmbito do projeto do algodão. Para a utilização do microtrator, a segurança da agricultora deve ser levada muito em consideração. Para isso, devemos utilizar os EPIs, né, como protetor auricular, protetores faciais, aventais para proteger também de resíduos, luva, né, roupas com toda coberta, caneleira, uma vez que as enxadas rotativas podem estar jogando pedras e materiais cortantes na agricultura. Então, sapato fechado. Então, os EPIs são de extrema importância para a boa utilização do equipamento e a segurança de quem está operando. Temos aqui um microtrator motocultivador a diesel, né, de 10 HPs. Né? Então, é um equipamento bastante robusto. Né? Antes do uso, é interessante verificar se todos os parafusos, né, se as conexões estão apertadas, porque por ser um equipamento robusto, ele trabalha com uma vibração muito intensa. Também é interessante, né, a gente verificar antes do uso o nível do óleo do motor e temos que verificar também o nível do óleo das engrenagens, né, da caixa de engrenagem que fica do outro lado. Porque se faltar óleo, né, pode gerar grandes danos ao equipamento. Né? Então, qualquer motivo a gente tem que estar verificando se
esses dois óleos estão dentro do nível. Esse microtrator ele tem um tanque, um reservatório com capacidade de aproximadamente 4 litros de diesel S10. Do outro lado do equipamento também tem outra vareta para medir o nível do óleo do motor, que também pode ser verificada facilmente, certo? Só para conferir que o óleo do motor, geralmente é um óleo lubrificante W40, né, está dentro do nível. Isso é importante para um bom funcionamento e manter a vida útil do equipamento. Antes de funcionar o equipamento também, né, o operador ele deve estar verificando, né, se os cabos estão conectados, né, e fazer o ajuste da mão de força, né, para ficar na altura do operador, por exemplo, né? Porque o ideal é que a tecnologia funcione de forma regulada à altura do agricultor ou da agricultora, para ter uma boa ergonomia do uso, né? E, por fim, antes de ligar, teremos que verificar também o filtro do equipamento, né? Ver se ele está limpo. Temos aqui a torneira de combustível. Antes de funcionar, a gente deve abrir a torneira de combustível. E por fim, antes de ligar, verificar se a alavanca da marcha está no ponto neutro, né? Tem que estar aqui no zero a marcha antes de ligar. Para o funcionamento do microtrator, primeiro a gente tem que ajustar, né, essa manivela de aceleração na posição central e rodar a chave de partida até o funcionamento do equipamento. A partir do momento que o equipamento funcionou, eu posso diminuir a aceleração do mesmo. Essa aceleração vai condicionar a potência de tração do equipamento também. Então, para rodar em baixa velocidade, em baixa tração, eu diminuo aqui sua aceleração, coloco a marcha na primeira, empurrando, e, né, aperto a maçaneta vermelha. Ele é o contrário, para andar a gente tem que apertar a maçaneta para o equipamento andar, certo? À medida que eu vou apertando, ele vai começar a se deslocar, certo? A sair do lugar. Como eu falei, essa velocidade vai depender da aceleração. Então temos que ter cuidado, porque se a aceleração estiver muito alta, esse equipamento ele pode dar grandes solavancos, certo? Se eu quiser trabalhar uma velocidade maior, eu já posso começar a trabalhar com ele na segunda marcha, ó. Eu volto para a segunda e com a rotação controlada eu vou acelerando. Vai depender essa escolha do tipo de terreno que eu vou estar trabalhando, do tipo de implemento que eu vou estar utilizando. Então o operador, né, tem que estar observando esses detalhes e considerando que é um equipamento muito robusto, esses cuidados na aceleração tem que ser tomados para evitar qualquer tipo de acidente de trabalho. E para desligar o equipamento, né, basta eu colocar no ponto morto aqui, ó, e desacelerar completamente. Ele vai desligar. Como vocês devem ter observado, o microtrator, para facilitar a mobilidade de uma área para outra, ele vem com pneus de borracha. Só que para utilizar, né, no processo de manipulação da terra, a gente vai estar utilizando as enxadas rotativas. Para isso, antes de entrar na área para começar o processo de revirar a terra, né, propriamente dita, a gente tem que fazer a troca. É interessante observar que essas enxadas rotativas, elas podem ser controladas também pelo tamanho da área que eu quero arar, né? Então a gente pode colocar mais dentes ou menos, certo? Então ela tem essa possibilidade também. Esse equipamento possui também a possibilidade de ligar manualmente, caso o motor de arranque dê problema. Então basta colocar a alavanca de aceleração no ponto central, né? Puxar o afogador do equipamento
e proceder ao processo de ligar pela manivela. Após a utilização do equipamento, quando o equipamento estiver frio, utilizando luvas de proteção, material de segurança, quando o equipamento estiver frio, ele deve ser limpo, porque vai estar muito sujo de poeira, então deve ser higienizado com escova, para tirar o excesso de poeira. E o filtro de ar deve ser limpado após a utilização também do equipamento. Isso é de suma importância para evitar problemas na utilização, na vida útil do equipamento. Então basta retirar os protetores, e esse filtro deve ser limpo, higienizado. Ele vai estar muito cheio de poeira, a gente deve soprar, se possível lavar e deixar secando. Outro cuidado importante que temos que ter com o uso do equipamento é o preenchimento das fichas de controle, para saber a quantidade de horas de uso do equipamento. Uma vez que a cada 150 horas deve ser trocada o óleo da caixa, o óleo do motor, certo? E o óleo da caixa de engrenagem, para que mantenha a vida útil do equipamento e mantenha saudável o seu funcionamento. Então, é necessário estar alimentando essa ficha de controle. Outra informação importante que a cada 800 horas de uso contínuo do equipamento, o mesmo deve ser encaminhado para uma manutenção especializada, para que eles verifiquem rolamento, uma manutenção mais profunda em todas as partes do equipamento, e assim fará com que esse equipamento tenha uma vida útil cada vez mais prolongada. Um resultado importante da utilização do microtrator é que observa-se que na parte inferior do solo a gente não vê uma quantidade de matéria orgânica, ela ficou somente na parte superior, como a gente pode ver aqui por cima. Então esse resultado vai fazer diferença durante o manejo dos roçados dentro dos consórcios.